Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de agosto de 2024. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. O meu livro tem uma capa diferente do livro de vocês, né? O meu é essa capinha vermelha. Eu acho que o da Carmen é igual ao meu, né? Os outros devem ser branquinho, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? E hoje nós estamos estudando esse Jesus vendo a multidão subiu a um monte. Só que nós vamos começar no e assentando-se, né? E assentando-se, é onde nós estamos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós, fortaleça o nosso espírito, equilibre as nossas energias, nos ajude, Senhor, a compreender melhor as coisas que nos cercam, fortalecendo o nosso espírito, abençoando o nosso lar, auxiliando a todos nós em relação às nossas doenças do corpo, nossas doenças da alma, e que cada um de nós possa, durante a sua caminhada, buscar, né, sempre nesse Evangelho de Jesus, o remédio que nos há de curar, que nos há de auxiliar e equilibrar nossas energias. E assim sendo, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade abençoada. Graças a Deus. Bem, vamos começar. Esse estudo aqui é bom a gente ter um lapisinho na mão, que vai ter umas coisinhas para a gente anotar, né? Então, o lapisinho sempre ajuda. Então, diz assim, assentando-se. Eu vou ler o início, que está grifado na página anterior, para depois ir para esse assentando-se. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, repare, e abrindo a sua boca, mostrando que ele falava, né? Ele explicava, ele dialogava. Então, vamos lá. E assentando-se. Então, Jesus chegou. Rose, Oi. desculpe aí, mas eu me perdi, porque eu marquei aqui no meu um trecho que é: Jesus, porém, disse-lhe: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não, não. O meu está aqui. Seu livro é igual, Alberto, o seu livro é esse mesmo? O Sermão do Monte do Cláudio Fajardo? Eu peguei o sermão profético, desculpe. Ah, então eu vi que você colocou que eu achei estranho. Eu- Porque tem o sermão do cenáculo, o sermão profético e o sermão do monte. A gente vai estudar os três. O primeiro é o sermão do des- monte. Desculpe, Eu gente. já estava assim, meu Deus, será que está tão diferente assim? Eu vi quando ele mostrou o dele, eu digo: "Ih, será que é o mesmo?" Eu vi sermão profético, é por isso. Então, vamos lá. Tá bom. Qual é a capa do seu? Mostra para a gente, Alberto. Ah, tá, o branquinho, né? O meu é página 17, eu não sei o seu. Tá, abre aí. Então, ó, acha aí o e assentando-se. Vamos lá. E assentando-se. A palavra assentando, em alguns instantes, pode dar a ideia de comodismo, né? Porque Jesus, ele chega e se senta. Então, ele está dizendo aqui que a palavra assentando, em alguns instantes, pode dar a ideia de comodismo. Mas, em se tratando de Jesus, é impossível fazer esta análise. Quer dizer, essa palavra pode dar uma ideia de comodismo, né? Assentando-se, porque repara, olha como ela vai, ó, assentando-se, né?
Então, parece um gerúndio, né? Assentando-se. É mais ou menos parecido com isso. Então, tem essa ideia de comodismo. Mas, no caso de Jesus, isso é impossível. É impossível fazer essa ligação de Jesus com o comodismo, né? Porque ele era um homem que estava sempre em atividade. Aí ele diz aqui, ele mesmo afirma, Jesus mesmo afirma, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Depois desse também, puxa uma setinha com seu lapisinho, escreve assim, João 5, versículos de 15 a 18. Ele mesmo afirma, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí do também você puxa para a margem uma setinha e tira o fogo da panela. E bota assim, João 5, João 5, 15, tracinho 18. Porque isso está no Evangelho de João. Portanto, o assento. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Continuando aqui. Portanto, assentando-se aqui nos mostra uma ação tranquila, tá? Segura. Ele chegou e se sentou, se preparando para falar. Nós mesmos, quando nos sentimos seguros em determinado assunto, agimos com tranquilidade, com calma. A gente só fica nervoso quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente está inseguro, né? Inseguro. Aí você fica nervoso, preocupado. Mas quando você está tranquilo, dono da situação, sabendo que você conhece bem o assunto que você vai tratar, você fica tranquilo, calmo, porque você sabe como lidar com aquilo. A intranquilidade vem quando você não tem segurança em alguma coisa. A aflição é por nós externada somente nos momentos de estabilidade devido à falta de um piso seguro. Então, quando você não está bem certo daquilo que você está falando, aí você fica ali preocupado. Mas, quando você tem certeza, você está tranquilo, você age com calma. E é o tal do assentando. Se Jesus chegou com seus discípulos, conhecia a plateia, mesmo sem ter sido apresentado a ela individualmente, não é? Ele olhou a plateia e disse assim, conheço todas as minhas ovelhas. Sabia de tudo que as ovelhas precisavam. E sabia principalmente das angústias de cada uma delas. E ele sabia qual era o remédio que ele tinha que aplicar. Então, ele estava tranquilo. Chegou e se sentou. Né? Então, muito interessante isso. E aí a gente vai vendo que cada momento do Evangelho, cada passagem do Evangelho tem uma razão de ser. Cada frase, cada versículo traz para a gente um ensinamento que é muito amplo e é ad eterno. Ad eterno. Aí aqui ele vai dizer assim, vai estar em destaque, né? Destacado. Aproximaram-se dele os seus discípulos. A doutrina dos espíritos, como instrumento a nos capacitar para revivenciarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Sempre lembrando o seguinte, quando a gente está estudando o Sermão do Monte,
A gente não está lendo um texto que ficou preso no tempo há 2000 anos atrás. Lembrar isso. O sermão não ficou preso há 2000 anos atrás. Esse sermão aqui é para hoje, que há 2000 anos atrás já acabou. Aquele povo todo que estava lá já morreu. Aquele povo todo já reencarnou várias e várias vezes. E já evoluiu, acreditamos quase todos, né? Pode ser que um ou outro tenha ficado meio perdido no tempo e no espaço. Mas a maioria já evoluiu. Então, esse povo que sentou lá para ouvir Jesus é o povo que está onde? Aqui hoje, no planeta Terra. Outros, até da espiritualidade, mas estão participando dos estudos, quem necessitar. Então, ele está falando para o homem de hoje. Jesus, lembra que eu falei semana passada? Para a gente se colocar em meio à multidão. Então, o sermão é para nós, hoje. Então, diz aqui, a doutrina dos espíritos é um instrumento, ela tem um conteúdo que nos capacita para revivermos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava tão certo disso que ele avisou 2000 anos atrás: olha, eu vou enviar o Consolador, tá? Esse Consolador vai o quê? Reviver, refrescar a memória de vocês. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, grande parte vocês vão esquecer. Mas eu vou enviar o Consolador que vai relembrar vocês de tudo que eu tinha dito. Lembra uma passagem que tem no Livro dos Espíritos, diz assim, porque o Senhor, o Pai manda novamente essas mensagens e repete isso, eles dizem o quê? Porque ele sabia que vocês iam esquecer. Ele sabia que vocês iam esquecer. Por isso que ele manda de novo. Então, a doutrina ela tem essa capacidade de relembrar, rever. Por isso que é o cristianismo redivivo. Reviver o Evangelho do Senhor, que é uma constituição divina. Nos dando a oportunidade, se não nos tornamos no passado discípulos de Jesus, podemos ser agora. Porque pode ser que lá no passado, há 2 anos atrás, nós fizéssemos parte dos soldados romanos, dos romanos, que não queriam nem saber do Evangelho de Jesus, daqueles judeus que botaram Jesus na cruz, ou de pessoas de outra religião, de outra raça, que não queriam nem saber. Então, se, há 2000 anos atrás, nós não tivemos a oportunidade, felizes os que foram, né, de ser um discípulo de Jesus, hoje, com o Evangelho redivivo, nós temos a oportunidade de nos tornarmos seus discípulos. Então, olha só, aproximaram-se dele os seus discípulos, há 2000 anos atrás. Mas muita gente ficou de fora dessa história. Hoje, a doutrina nos apresenta uma oportunidade de aceitarmos o convite. Por isso ele diz, aproximaram-se dele os seus discípulos. Hoje nós estamos aqui o quê? O que nós estamos fazendo? Nos aproximando de Jesus. Nós estamos hoje, olha como o sermão é para hoje. Nós estamos hoje nos aproximando de Jesus. E aí ele vai o quê? Descortinar o evangelho, o sermão para nós. Para nós, que não tivemos a oportunidade do passado de ouvir ou de compreender e aceitar. Está dando para captar? Ou eu estou enrolando? Está difícil. Então, ele diz aqui, mas para isso é preciso nos aproximarmos do mestre. Olha o verbo. Percebeu como ele está falando para a gente? Está falando para a gente. É preciso nos aproximarmos do mestre, conforme ele mesmo nos disse, permanecendo nas suas palavras. Puxa uma setinha aí suas palavras e bota assim, João 15, versículo
7. João, aqui, ó, aproximarmos-nos do Mestre, conforme ele mesmo nos disse, permanecendo nas suas palavras. Esse permanecer nas suas palavras foi ele que nos disse. Isso está em João 15, versículo 7. 15,7. Quem quiser depois vai lá no Evangelho e lê o que ele disse aqui. Portanto, ao nos vermos, percebeu como agora está tudo aqui no presente, está tratando, falando com a gente. Portanto, ao nos vermos envolvidos em uma faixa negativa, que infelizmente ainda é uma constante para a gente, porque às vezes a gente está numa boa, né? Está numa boa, pensando legal, indo tudo direitinho. Daqui a pouco acontece alguma coisa e o que acontece, gente? Ó, desce o padrão vibratório, não é? Às vezes ele está aqui, ó. Qualquer coisinha. A gente ainda é muito frágil nisso, né? Qualquer coisa. Por isso que tem um texto da Senira Pinto no livro Levanta-te, acho que é Levanta-te. Agora, eu vou até pegar, eu acho fantástico esse texto da Senira Pinto. Deixa eu achar aqui rapidinho. Esse livrinho meu está tão velhinho. Ah, está aqui. Levanta-te, anda. Vou mostrar para vocês aqui. Eu acho maravilhoso. Ela tem uma coleção de livros. Levanta-te, anda, vem, segue-me. Esse aqui, ó, tá vendo como ele está bem ruizinho, né? Levanta-te, anda. Ela tem um capítulo que é uma abertura, como se fosse um prefácio, chamado Exortação. E eu vou ler só um pedacinho. Né? Ela diz assim, ó, não praticamos aquilo que pretendemos ensinar. Começa por aí. Ela começa dando essa pancada aí. Não praticamos aquilo que pretendemos ensinar aos outros. Somos mestres da causa alheia, alentando o que sofre, advertindo e pretendendo ensinar-lhe como se deve conduzir diante de tal ou qual situação. Mas na hora, olha só, mas na hora em que somos atingidos pela desventura, vai-se toda a nossa pretensa teoria. Você tem esse livro, Carmen? Ah, tá. Aí eu achei interessante que ela diz isso. Mas na Estou hora, procurando o livro para comprar. mas na hora em que somos atingidos pela desventura, vai-se toda a nossa pretensa teoria. Aí essa parte aqui que eu adoro, né? Ela diz assim, é por isso que eu te invoco, Senhor. Não é preciso um sofrimento atroz. Não é preciso um sofrimento atroz. Basta uma pequena sombra ainda na fímbria do horizonte e já nos faz pressentir a dor e todo o nosso ser freme de espanto. Então, ela diz o seguinte, ó, você olha para o céu, ele está azulzinho, mas lá embaixo, quase no fim, no firmamento, tem uma nuvenzinha, aí a gente já fica assim, meu Deus, vem uma tempestade, vai alagar tudo. Por isso que ela diz assim, basta uma pequena sombra, ainda na fímbria do horizonte, e já nos faz pressentir a dor e todo o nosso ser freme de espanto. Eis porque, Senhor, te suplico, dá-me forças para eu me vencer. Né? Depois ela diz, nenhum inimigo fora de mim existe. Eu bem sei. Quando a minha fé for suficiente, não existirão para mim nem temores, nem apreensões. Eu saberei olhar de frente com serenidade aquilo que hoje, só em pensar, me apavora. Eu acho o capítulo é exortação. É a abertura do livro, né? Tem um prefácio, uma dedicatória, mas depois exortação. Gente, eu tiro esse texto aqui para mim, tá? Mas eu acho que serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo. Então, eu quero dizer que
É o que a Senira Pinto nos disse. Portanto, ao nos vermos envolvidos em uma faixa negativa, porque basta uma pequena sombra na fibra do horizonte, né? Aproximemo-nos de Jesus. Viu o que ela falou? Senhor, aí ela disse, por isso, Senhor, eu te invoco, dá-me forças para eu me vencer. Então, eles aqui, quando estivermos envolvidos em uma faixa negativa, aproximemo-nos de Jesus. Sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Puxa aí uma setinha, pega o lapisinho, escreve João 17, 20 e 21. João, capítulo 17, versículos de 20 a 21. E aí a gente vai entrar em outro trecho. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Jesus, como guia e modelo para a humanidade. Pode puxar uma setinha aí e botar. LE, quer dizer, Livro dos Espíritos, 625. Lembra? 625 do Livro dos Espíritos? Puxa uma setinha e bota aí. Qual, parte terceira, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos dizem, Jesus. Talvez seja a resposta mais curta de todas as perguntas de O Livro dos Espíritos. Percebeu? Ou melhor, é a resposta mais curta. Não tem outra pergunta do Livro dos Espíritos que tem uma resposta tão curta. Eles dizem, Jesus, ponto. Então, aí tem a notinha de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, aqui na Terra, no planeta Terra, o que nós podemos aspirar é um dia ter a perfeição moral que nós podemos ter aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, entendeu? O mais puro que tem aparecido na Terra. Ele não falou do universo. O Espírito Divino animava. Quanto aos que pretenderam destruir o homem, na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Está cheio de gente por aí, né? Querendo destruir o homem na lei de Deus aqui na Terra, mas adulterando o ensino do Senhor, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas simples leis humanas. Simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, está um monte de gente aí tentando dizer que o seu ensino é lei divina, quando, na realidade, não tem nada de lei divina, né? Voltando aqui. Então, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, Jesus, como que modelo para a humanidade, não podia, em momento algum, se fazer ocioso. Jesus não podia, em momento algum, se mostrar ocioso. Ocioso, sem fazer nada, né? Cansadão lá, né? Ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo. Abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo-lhes: sua palavra era e continua sendo sempre de consolo e ensinamento. A palavra dele naquela época era
de ensinamento, e até hoje ela continua sendo uma palavra de ensinamento. Tudo que a gente pensar em termos de Jesus é palavra de ensinamento, tá? E esse aqui, ó, aqui quando ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui. Abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo-lhes, Mateus 5, versículo 2. Mateus 5, versículo 2. Mateus 5, versículo 2. Então, ele ensinava-os dizendo. Sua palavra era e continua sendo sempre de consolo e ensinamento. Portadora, a palavra dele, portadora de imenso magnetismo. A palavra de Jesus. Portadora de imenso magnetismo. Curava, porque conduzia os necessitados à prática do bem. Percebeu o que ele quis dizer aqui? Curava, porque conduzia os necessitados à prática do bem, trabalhando o processo de autocura. A tua fé te curou. Então, ele fazia com que a própria criatura buscasse a sua cura. Ele mostrava assim, era como dizer, quem é que é o responsável pela sua doença? Você. Quem é que tem que buscar a cura? Você. Lembra da mulher burriça? Ela já estava doente há muitos anos. Inclusive, no Evangelho, acho que é há mais de 12 anos. Ela já tinha procurado outros médicos. Ela não era uma mulher que tinha se conformado com a doença. Ela já tinha gasto muito dinheiro, já tinha procurado vários médicos, várias pessoas que pudessem ajudá-la a se curar. Até então ela não tinha conseguido. Agora, por que ela estava doente? Qual a causa da doença dela? Com certeza, um desequilíbrio na vida dela, não é? Ela tinha um problema, era ginecológico, era uma hemorragia. Sabe-se lá, em outras vidas, ela possa ter praticado abortos? Sabe-se lá, em outras vidas, ela pode ter tido uma vida desregrada, sexualmente falando? Agora, ela trazia uma doença no aparelho ginecológico. Há mais de 12 anos, como nós já estudamos, ela estava doente, mas sempre correndo atrás do tratamento. Inclusive, já estudamos, ela gastou muito dinheiro, quase todo o dinheiro dela para isso. E nessa busca pelo tratamento, pressupõe o quê? Que ela vinha o quê? Se transformando. Ela vinha melhorando, moralmente falando. Moralmente falando. Quando ela vê Jesus, ela tem a certeza que ele é o mestre. E a fé dela é tanta que ela pensa o seguinte: eu não preciso falar com ele, basta tocá-lo, porque eu sei quem ele é. Eu tenho fé nele, eu sei que ele é o enviado de Deus. Essa fé ela foi construindo com o passar do tempo e com o sofrimento que ela veio passando. Porque aquilo trazia para ela muitos transtornos entre os seus familiares, entre as pessoas
né, da sua convivência, porque a gente sabe que o povo daquela época era um povo muito preconceituoso. Lembra o que aconteceu com as mulheres no período de que elas ficavam menstruadas? Elas tinham que ficar isoladas, porque elas eram consideradas impuras. Então, uma vez por mês, quando a mulher ficava menstruada, ela tinha que comer separado, sabe? Tinha que ficar isolada, porque aquele sangramento era considerado impureza, sabe do quê? Do pecado de Eva. Então a mulher era considerada impura. O homem não podia dormir na mesma cama que a mulher que estava menstruada. Então tinha todo esse. Agora, mas isso acontecia uma vez por mês, 3, 4 dias do mês. Imagina uma mulher que está há 12 anos constantemente com hemorragia. Olha quanto sofrimento essa mulher sofreu. Mas ela não desistiu. Ela continuou ali, sem se rebelar, sem se revoltar. E ela foi o quê? Evoluindo, evoluindo até chegar ao ponto de Jesus. E ela tocou nele. Tocou, que ela estava pronta para ser curada. E aí ele virou, ele falou para os seus filhos, alguém me tocou. Ele não identificou quem foi. E os discípulos disseram para ele, mas mestre, nós estamos no meio da multidão, um monte de gente, como é que nós vamos saber quem te tocou? Ele diz, eu sei que alguém me tocou, porque senti sair de mim uma virtude, um fluxo energético. E aí ele olha e ela está ali e ela se identifica. Fui eu. Ele olha para ela, sabe o que aconteceu e diz: muito bem, mulher, a tua fé te curou. Vai do teu caminho, segue o teu caminho. Então, olha só, ele era portador de imenso magnetismo, curava, curava porque conduzia os necessitados à prática do bem, trabalhando o processo de autocura. Então não tinha esse negócio de que muita gente acredita, né? Que Jesus, coitadinho desse, pode curar, manda outro, pode curar. Assim como a gente pensa, né? Ah, vai lá, faz isso, vai ser curado assim. Não, não é assim. Não é assim. E ele diz aqui, ó, o Cristo agir em nossa intimidade deve nos fazer sempre dinâmicos, trabalhando sempre para o bem de todos, fazendo de nossa palavra não um falatório, mas lição constante. Então, Cristo, né, ele age na nossa intimidade para nos fazer o quê? Dinâmico. Lembra o assentando-se, que o dele não era ociosidade? É isso que ele nos convida. Não fiquem ociosos. Comigo não pode ter ociosidade, porque eu estou sempre apresentando algo para fazer vocês se mexerem, pensarem, refletirem, entrar em ação. Então, ele trabalha sempre para o bem de todos. E nós devemos fazer também. Lembra? Eu trabalho até hoje, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se você quer ser meu discípulo, vai ter que trabalhar também. E sempre trabalhar para o bem de todos, fazendo de nossa palavra não falatório. Então, a nossa palavra tem que ser uma palavra magnética, uma palavra energética, uma palavra vibrante, que busca contagiar as pessoas, tá? Para que as pessoas busquem o caminho do bem, e ao buscar o caminho do bem, busca o caminho da autocura. Então, a nossa palavra tem que ser sempre uma lição constante. Então, é isso que o mestre nos convida. É por isso que, quando ele passava, ele dizia assim para as pessoas: vem,
Segue. Os livros da seguida tem vem, levanta-te, segue-me. Vem, segue. Ele fica convidando as pessoas a segui-lo. Porque Jesus está sempre o quê? Passando. Sempre passando. E quando ele passa, ele convida as pessoas para caminharem junto com ele. E caminhar junto com ele pressupõe o quê? Trabalho. Trabalho, trabalho no bem, buscando sempre servir a todos. Eu trouxe aqui um texto. Aqui, pá, pá, pá. Vou ter que abrir esse daqui para poder pegar o outro. Peraí. É esse aqui. É um trecho daquele livro, O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg. Esse capítulo é o capítulo que tem por título Plataforma do Reino de Jesus, de Deus. Plataforma do Reino de Deus. E ele diz assim: a primeira mensagem que Jesus dirigiu ao povo após 40 dias de meditação no deserto é aquele que o pessoal diz que Jesus foi tentado no deserto, né? Que não foi tentado. Ele ficou lá 40 dias em meditação. É um chamado Sermão da Montanha. Depois desse período de meditação, ele trouxe para nós o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Esse sermão tem seu início no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, com as bem-aventuranças. E depois segue-se um roteiro de orientações éticas e termina no capítulo 7, versículos 24 a 27. Com alerta, ele termina sempre com alerta. Com alerta válido para todos os exemplos. Sobre a aplicação desses ensinamentos que ele deixou para a gente no sermão no dia a dia. Jesus, no final desse discurso, chama de prudentes aqueles que colocam esses ensinamentos em prática, e de insensatos aqueles que ouvem, mas não os cumprem. Este Sermão do Monte, um verdadeiro código de ética da espiritualidade, pode ser considerado como a plataforma do reino de Deus, que tem por objetivo assegurar, quando aplicado na proporção da aquisição da maturidade. Olha só o que ele está dizendo aqui. Esse sermão tem por objetivo assegurar a gradativa autorrealização do ser humano, mas só quando aplicado na proporção da aquisição da maturidade. Então, nós não vamos conseguir aplicar todo esse sermão na sua integralidade nessa encarnação. Por quê? Para cada período, para cada reencarnação nossa, a gente não dá um passinho para frente, aí a gente consegue aplicar uma parte do sermão, desse ensinamento. Então, a gente vai aplicando esse aprendizado proporcionalmente, paulatinamente, de acordo com a nossa maturidade. Então, ele diz aqui, essa plataforma do Reino de Deus, que é esse sermão, tem por objetivo assegurar a gradativa autorrealização do ser humano, mas só quando aplicado na proporção da aquisição da maturidade, respeitando a evolução de cada um. Nada há de misterioso nesses ensinos. Seu entendimento é vazado, quer dizer, é envolvido, é cercado por palavras simples e de fácil compreensão. Bem-aventurados aflitos. Não tem nada complexo. A dificuldade encontrada, todavia, a dificuldade que a gente encontra na aplicação desse sermão, dos ensinamentos desse sermão na nossa vida, é de outra natureza, a do desejo de mudar. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Não tem nada de diferente, de misterioso, de complexo. Quando você lê o sermão, você compreende perfeitamente. Perfeitamente. A dificuldade que a gente encontra para aplicar esse sermão é só uma. Eu não quero mudar.
É o desejo de mudar. Lembra quando a Celina diz: Senhor, dá-me força para eu me vencer? É isso daí. O indivíduo não quer mudar. Então, ele fala que o ensinamento, não, isso é muito complicado. Não, não é. Não é. Somos nós que não queremos mudar. A necessária mudança de comportamento, a que nem sempre a criatura está disposta a fazer, preferindo muitas vezes a porta larga nos interesses mundanos, sem ainda estar preparada para enfrentar a porta estreita que conduz ao autoaperfeiçoamento espiritual. Então, o indivíduo, ele prefere continuar. Né? Quando você, às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa assim, diz, fulano, por que não muda isso? Ih, não mexe nisso aí. Deixa, você vai mexer nisso, vai dar trabalho. Ih, eu vou ter que fazer muita coisa. Deixa como está. Eu vou vivendo a si mesmo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí, é nisso que está a dificuldade. Não é no ensino, é na vontade que eu não tenho de mudar. Quero continuar fazendo a mesma coisa. Quero continuar seguindo pela porta larga, a porta dos interesses mundanos. Não estou ainda preparado para enfrentar a porta estreita, que pede renúncia e que conduz ao autoaperfeiçoamento espiritual. O Sermão da Montanha é um convite a todos, sem menção à filosofia, à crença religiosa, à ideologia, para que as criaturas abdiquem progressivamente, porque esse abdicar vai ter que ser aos poucos, de seu ego, de sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo. Despojem-se do homem velho, revistam-se do homem novo, tornando-se nova criatura com o desenvolvimento do Cristo eterno. Lembremos-nos de que quem pronunciou este sermão, que foi Jesus, já desenvolvera em si esta chama crística. Quando Jesus traz o sermão para a gente, ele está dizendo o que para a gente? Olha, eu fui como vocês. Também fui criado simples e ignorante, como vocês foram. Eu fiz essa caminhada toda que vocês estão fazendo. E se eu conseguir vencer o mundo, vocês também vão conseguir. Porque eu sou igualzinho a vocês. Tá? Eu sou filho do homem. Eu estou aqui encarnado. Filho do homem. Nasci como todos vocês. Da união carnal entre um homem e uma mulher. Meu corpo foi gerado assim. Eu fiz essa trajetória. E eu estou aqui para dizer para vocês como fazer, mostrando todos os obstáculos, traçando para vocês o caminho. Lembra aquela parábola que diz que Jesus vai na frente com a lanterna e nós vamos atrás? Então ele mostrou para a gente aqui, ó, dá para fazer, eu fiz. Eu sou igual a vocês. Hoje, eu já terminei a caminhada, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Eu já estou próximo do Pai. Agora é a vez de vocês. E eu estou facilitando, ajudando vocês. De igual modo, expressou Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Ele é tão importante como roteiro de vida, esse sermão, no processo de autolibertação, que é considerado pelos estudiosos e praticantes de sua época como o coração de toda a doutrina do cristianismo. Na realidade, subir ao monte, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, do ponto de vista psicológico, é figurativa. E deve-se entendê-la como ato de se elevar espiritualmente. O estado de sintonia da criatura com o Criador. Então, eu tenho afinidade com as coisas do Criador. Então, eu vou buscar me aproximar do Criador. Vou estabelecer sintonia com o Criador. Então, subir o monte é buscar nos elevarmos espiritualmente para nos aproximarmos do Pai. Porque eu gosto do que o Pai
está me apresentando. Eu demonstrei afinidade com o que ele está me apresentando. Então, vou me aproximar dele para estabelecer essa sintonia. Aquele que deseja subir em vibração a montanha do Senhor, que é uma altura vibracional máxima, precisa estar limpo de mãos e puro de coração. Em outras palavras, subir ao monte é ampliar a sintonia, conforme o grau de entendimento com a vibração de nosso eu divino. Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz, imanente no foro da nossa consciência. Então, esse eu divino está dentro de mim. Por quê? Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Entendamos, não obstante, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Entendamos, não obstante, que esse sermão não veio trazer novas leis, mas descrever o comportamento ético que deve ter a pessoa para que o reino de Deus desabroche a si mesmo. Atente-se que Jesus, ao proferir seu discurso, embora tenha afirmado não ter como objetivo destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los, rompeu com todos os princípios estatuídos pelos profetas. Lembra? Não podemos fazer nada no sábado. E Jesus veio e curou do sábado e disse: o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Ele rompeu com um dos princípios que foi estatuído, que foi deliberado por um dos profetas. Permaneceu com a lei divina. O sábado é que foi feito para o homem, pois esta é imutável. As leis terrenas e os aditamentos feitos pelos humanos, apenas como regras dogmáticas, essas sim foram alvo de críticas de Jesus. Afirmou ele que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz. Está lá em Mateus 15:3. Quer dizer, tudo que é de criação do homem e que só serve para atrapalhar vai ser arrancado. Que planta é esta do Pai Celestial? É a lei de Deus escrita na consciência. Questão 621. Essa planta foi criada por Jesus, por Deus. Mas essas outras leis humanas, não. Os acréscimos feitos pelos homens serão arrancados. Isso quer dizer, de acordo com a maturidade, cada um vai por si erradicando aquilo que é apenas aditamento humano. Então você começa a analisar o que eu estou fazendo que não tem nada a ver com a lei do Senhor. Ah, isso aqui. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Então, o que eu faço? Eu arranco. Não presta mais para mim. Isso não presta mais para mim. Preconceito, orgulho, vaidade, todas essas coisas. Não tem nada a ver com a lei de Deus. Deus falou, Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e a próxima a ti mesmo. Isso que eu estou fazendo demonstra que eu não tenho amor pelo meu próximo. Então, se eu não tenho amor pelo meu próximo, eu arranco essa planta. Portanto, o projeto de Jesus era educacional. E ele começou a ensiná-los em Mateus, capítulo 5, versículo 2, quando ele começa a narrar o sermão. Instruir as pessoas a encontrar Deus por meio de suas leis e vivenciá-las, permanecendo assim sob o governo dele. Esta é a grande plataforma de Jesus na Terra. Nada de milagres, nada de carregar você nas costas, deixar de ser você mesmo, entregando tudo a Deus ou a Jesus sem nenhum esforço. Esse comodismo incoerente tem sido pregado aos fiéis das igrejas como forma de arregimentar adeptos. Ninguém cresce senão por si mesmo. Jesus não veio para fazer a nossa tarefa, para carregar, porque ele diz aqui a sua cruz, quer dizer, a nossa cruz, para tirar os erros ou verter o sangue para que você se salve. Lembra? O sangue de Jesus lavou os pecados do homem. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para apagar os nossos pecados. Nada disso. Isso é o tal do aditamento humano. Coisas que foram acrescentadas ao cristianismo, ao evangelho, para o quê? Arregimentar adeptos. Ah, quer dizer que aquela religião falou, se eu segui-la,
Se eu for cristão, se eu aceitar Jesus, meus pecados estão perdoados, porque Jesus lavou com o sangue dele e levou todos os nossos pecados. Nada disso. Nada disso. Só você, só nós, né? Só você, só nós, de acordo com a sua vontade, podemos mudar a nossa vida. Só nós podemos mudar a nossa vida. Quando nos aproximarmos da chama divina, imanente, quer dizer, presente em todas as criaturas, vivenciando os ensinamentos do Sermão do Monte, solucionamos todos os problemas, individual e coletivo da humanidade. Os ensinamentos do sermão, se aplicados, tal como o homem prudente, lembra que Jesus falou ao final do sermão, lá no final, já lá pelo capítulo 7, versículo 24, 27, né, do Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim, ó, aquele que seguir esses ensinamentos é o homem prudente. O que não seguir é o imprudente. Então, tal como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, podem sanar nossos males. Então, se eu aplicar os ensinos do sermão, eu posso me curar. E é ele, esse sermão considerado com muita propriedade, o mais lindo poema de amor contido nos evangelhos. Entendamos, todavia, que estes ensinamentos de Jesus, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, é o texto mais conhecido do Evangelho. Porém, infelizmente, olha aí, porém, infelizmente, o menos entendido em sua essência, e por isso pouco praticado entre todos os ensinamentos de Jesus. É o Evangelho do Reino de Deus. Esse ensino, esse sermão, veio de Deus através de Jesus. Jesus trouxe a boa nova, o sermão, e ele nos apresentou. Mas o evangelho é de Deus. Só vamos conseguir desenvolver esse sermão, os ensinos ali contidos, pela prática, colocando-nos em harmonia com as leis de Deus, praticando seus princípios éticos. Esse documento máximo da espiritualidade deve ser experiencialmente vivido e não apenas intelectualmente analisado. E quem disse isso foi o Mahatma Gandhi. Ele falou que esse documento, que é o Sermão da Montanha, deve ser experiencialmente vivido e não apenas intelectualmente analisado. Aí o autor, né, do livro vai dizer assim, acrescentamos dizendo, e só através das múltiplas existências, pois numa só é impossível. Então, nós temos que viver esse evangelho. Mas isso, como no próprio texto já foi dito, tem que ser progressivamente, através das múltiplas existências, porque de uma vez só, numa encarnação só, nós não vamos conseguir colocar em prática todos esses ensinamentos. E aí, o que vocês captaram disso daí? Vamos lá, vamos trocar ideias. Tem muita coisa, né? Tem muita informação, muito conhecimento, é muito assim, para nós é muito rico, porque o Sermão da Montanha, ele é a síntese, né, das leis morais que regem a humanidade, e a gente tem que seguir, né? A gente tem que refletir. Não adianta, como disse o texto aí agora, esse último, só intelectualizar, você tem que vivenciar, colocar em prática. Esse é o grande segredo para se atingir aquilo que a gente tem como meta, o aprimoramento moral, a transformação interior. Então, só vivenciando mesmo. E para vivenciar, você tem que se esforçar, tem que vencer os teus obstáculos íntimos, que é por aí. Quem disse isso foi o Mahatma Gandhi, que não é cristão, que não é Rose, cristão. Fala, Joana. Rose,
Eu estava aqui com reflexões sobre as bem-aventuranças, um livrinho que eu tenho. No final, achei muito interessante que diz assim: o objetivo deste livro é fazer uma reflexão sobre a bem-aventurança dentro do Sermão do Monte, mostrando que Jesus ali ensina a progressão evolutiva dos espíritos, dando a cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito, e não faz simples promessas de gozos futuros, que até hoje os homens não conseguiram entender. É isso aí, é o esforço de cada um, a busca de cada um. Perfeito, Porque o sermão perfeito. Pode falar, Joana. não, é cada um, né? Porque a gente tem tudo aqui na mão. Agora é o esforço de cada um, né? Nessa busca, né? Nessa luta, né? Constante do dia a dia, para botar em prática tudo isso que o mestre deixou para a gente, né? Perfeito. E eu gostei muito quando ele traz essa ideia, né, que Jesus traz a ideia para a gente de que, olha, essa história de que o sangue de Jesus lavou nossos pecados, não lavou nada, né? Porque muita gente, e a gente sabe que as religiões usam esse argumento. Aceita Jesus que você está salvo. Aceita Jesus. Então, eu aceitei Jesus, estou salvo. Né? O sangue de O Jesus tem sangue, poder, não tem essa frase? isso, essa expressão, então lava tudo. Lava Resolve o sangue de tudo, Jesus, vai né? resolver. Que Jesus veio para resgatar nossos pecados, para tomar sobre ele os nossos pecados, para resolver nossos problemas. É É só que como se cada fosse um uma, segundo suas obras. É. Fala, Alberto. e é como se fosse uma fórmula mágica, né? Aceitou Jesus, está resolvido. Está resolvido, está resolvido, né? E não tem nada disso. Como bem disse, né, o autor, não tem essa história de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é assim que diz? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que quando ele morre, ele tira. Não tem até uma oração que diz assim, né? Jesus tira os pecados do homem. Como? Não foi Jesus que colocou esses pecados lá? Não é assim? Não, Jesus não tira os pecados do homem, não. O pecado é teu, você tire. Você tire. Você não tem o livre-arbítrio. Você usou do seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Agora que você semeou o que quis, né? Viveu como quis, aí o outro diz assim, agora deu ruim, que eu semeei muita coisa errada, eu passei por cima de todo mundo, deu ruim, agora eu vou lá na igreja, me confesso para o padre diz para mim, meu filho, reze aí, 400 Pai Nosso, 398 Ave Maria e mais umas 399 Salve Rainha, seus pecados são perdoados. Ah, é? E ainda eu vou rezar lá em casa num tapete bem macio. E meus pecados estão perdoados? Jesus, com o sangue dele, lavou meus pecados? Está lá, tem uma parte da missa que fala, né? Jesus tira os pecados do homem. Mas foi ele que colocou lá. Por que ele vai ter que tirar os pecados? Eu é que tenho que tirar. Não é? Não fui eu que chutei o tabuleiro. Agora sou eu que vou ficar com as peças. Não é assim que a gente faz com a criança. A criança pequenininha, ela vai brincar na casa, no quarto dela. Pega aquela caixa cheia de brinquedos, espalha pelo quarto. Daqui a pouco você vê ela na sala. O que eu... Ah, não quero brincar mais não. Aí a mãe pergunta assim, arrumou teu quarto? Não. Aí a mãe pega a criança pela mão. E essa bagunçada toda aqui, esses brinquedos espalhados? Ah,
Você, não, quem espalhou foi você. Você vai pegar cada brinquedo desse, vai botar dentro da caixinha. Depois a mamãe pega a caixinha e bota no armário. Mas é você. Não é assim que a gente ensina a criança? Desarruma, arrume. É a mesma coisa. Por que que eu desarrumo e Jesus que vai arrumar? Ora, é igual eu fizesse uma compra no cartão de crédito, explodisse o meu cartão ou os cartões e depois eu arrumasse alguém para pagar a minha conta. Fazendo isso, o que que eu vou fazer amanhã? Ah, eu arrumei alguém para resolver meu problema, eu vou arrumar problema de novo. Porque Jesus, basta ele pedir, Jesus, pelo amor de Deus, me salva, resolve meu problema. E ele vem, ainda, no passo de mágica, resolve tudo. Amanhã eu estou arrumando confusão de novo. A gente esquece que Jesus é o pedagogo por excelência. É um maior pedagogo, maior educador. Um educador não vai fazer isso. Não vai resolver nossos problemas. Ele vai dizer assim, ó, como disse a Senhora aqui, ó, eis porque, Senhor, eu te suplico, dá-me forças para eu me vencer, né? Dá-me força para eu me vencer, para eu resolver meus problemas. É isso que a gente tem que pedir. Senhor, dá-me forças para eu poder continuar a minha caminhada. Senhor, fortalece meu espírito. Me ajuda para equilibrar minhas energias, porque eu tenho muito o que fazer. Que quem tem que fazer sou eu. Foi o que ele falou para a mulher borroíça, a tua fé te criou. Foi o que ele falou também para a mulher adúltera. Adúltera, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não sei, Senhor. Ele disse, eu também não te acuso. Agora, presta atenção. Presta atenção. Muda o teu comportamento. Porque pode ser que amanhã eles não tragam você até mim. Eles te apedrejem direto. Então, a ação tem que ser nossa. O Pai nos dá. E ele disse assim: ó, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse, bem-aventurados aflitos, que eu vou pegar as suas dificuldades, botar nas minhas costas e vou carregar a minha cruz e a tua cruz. Cada um carrega a sua própria cruz e salve-se. Mas a maioria das religiões, o que fazem? Enganam as pessoas. Enganam. Vem para a minha religião, que aqui você está salvo. Não diz assim, vem para cá, busca se autoeducar, se autotransformar, que aí você está salvo. Que aí você está salvo. Porque cada um salve-se a si mesmo. Porque seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Muito fácil. Então, a gente tem que pensar isso. A gente Ô, tem... Rose, Fala, Márcia. eu penso assim, conforme a gente vai conhecendo Jesus através dos seus ensinamentos e vai colocando em prática, nós vamos nos aproximando cada vez mais dele, Exatamente. Exatamente. né? E é isso que ele espera de nós. E é aquele detalhe, né? Quando ele diz aqui, ó, aproximaram-se dele os seus discípulos. A doutrina dos espíritos, como instrumento a nos capacitar para revivenciarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos seus discípulos. Mas para isso é preciso nos aproximarmos do Mestre, conforme ele mesmo nos disse. Como? Permanecendo nas suas palavras. Né? Porque ele Fazendo está, o que ele ele está, ele está junto de nós o tempo todo. E nós? E nós, Estamos junto dele, exatamente. E ele diz aqui, né? permaneçam na minha palavra. Quer dizer, busquem seguir o que eu estou trazendo para vocês. Porque eu já fiz essa caminhada. E olha, a caminhada que ele concluiu até se tornar espírito puro, mas ele continua caminhando. Porque o ápice do Não caminho para. vai chegar a Deus, né? Então, vai É. caminhando. Mas essa caminhada ele já fez.
e levou milhares e milhares e milhares de anos. Mas ele eu deixei o caminho traçado para vocês. Segue Mastigado, né? a chegada, permanece a minha palavra. E como o autor do livro bem deixou claro, no sermão não tem nada de difícil. O que atrapalha é o que nós não queremos mudar. A gente quer continuar na mesma toada. Aí a gente diz que é difícil. Não, porque se você ler o sermão, gente, qual é o mistério que existe em ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? A gente não sabe o que é isso? Ama o próximo como a ti mesmo? Na altura do campeonato, nessa hora, a gente já sabe, não sabe? Sabe, Mas a sabe. gente já sabe. Por que a gente não faz? Porque a gente quer continuar do mesmo modo. Ah, eu amo todo mundo da minha família. Quer dizer, botando uns parentes aí, em alguns, É. né? Em alguns, né? Isso mesmo. Então, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente também não quer mudar. Ah, não. Ô, Rose, Oi, eu fala. estou amando esse curso. Eu também. Porque Eu estou antes de passar para amando. vocês, É o curso que mais está me prendendo a esse. eu reflito. Antes de passar para vocês aqui, eu leio antes e reflito e só fico assim. Ai, meu Deus. Ai, Eu fico É, ansiosa para chegar quarta-feira para fazer esse no curso. miudinho, né? Ele vai no miudinho, né? Ele vai cada palavra. aí eu Isso que é lembrei legal. do Ele que amplia, é, amplia. do que a Senira falou. Não praticamos aquilo que pretendemos ensinar aos outros. Somos, a Senira, naquele capítulo Exortação, somos mestres da causa alheia, alentando o que sofre, advertindo e pretendo ensinar-lhe como ele, o outro, deve se conduzir diante de tal ou qual situação. Mas na hora que nós somos atingidos pela desventura, pela dor, sofrimento, qualquer coisa, toda a nossa teoria vai para o espaço. E aí a gente se descabela, né? Como ela diz, basta uma pequena sombra, uma coisinha só, e a gente já está, ah, meu Deus, por quê? Por quê? Né? Então, Por isso, o maior desafio é vencer a nós mesmos, foi né? o que ela falou. Dai-me forças, por isso. Eu vou ver se eu tenho o PDF desse livro, vou mandar para vocês. Por isso que ela diz. Tem aqui, Porque tem sem eu PDF. te explico. Dá-me força para ele vencer. Porque nenhum inimigo fora de mim insiste. Eu bem sei. Quando a minha fé for suficiente, que não é ainda, não existirão para mim nem temores nem apreensão, porque fora de mim não tem inimigo nenhum. Se eu tiver fé, eu venço tudo. Eu supero qualquer obstáculo, mas eu sou o meu maior obstáculo, né? Eu ainda sou o meu maior obstáculo. Então, gente, o livrinho é esse, o meu está até bem velhinho, mas eu acho que eu tenho o PDF dele. Vou mandar para vocês, leiam, é maravilhoso. Senira Pinto é autora da música Quanta Luz. Lembra aquela música? Ah, é? Nossa, essa música é linda essa Letra e música. música da Senira Pinto. Letra e música Nossa, dela. é linda essa É música. dela. Linda. Foi ela que escreveu essa música, Quanta Luz nesse ambiente. Pessoa Nossa. maravilhosa, espetáculo. Ela já está desencarnada, né? Eu vou botar as capas dos outros livros que eu tenho dela, vou botar do grupo, não só esse, vou botar dos outros também, as capas, e vou ver se eu tenho PDF, mando para vocês. Os livros dela são bons. Ela é tipo uma Amélia Rodrigues, para falar de evangelho. É belíssima, belíssima. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui. Semana que vem a gente vai começar no Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Tem um desenho aí, não tem? Apaga esse desenho de lápis, cobre e escreve pelo, porque nós já aprendemos que é pelo Espírito. Essa tradução não é correta, porque como nós já vimos, e vamos repetir, quando Jerônimo fez a tradução da Vulgata, a Vulgata, quer dizer, ele traduziu os textos bíblicos do grego e do hebraico para o latim. Quando ele fez a tradução do grego e do hebraico para o latim, ele botou pelo.
Na Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim, que tinha os textos em grego e hebraico. Hebraico, língua de Jesus, né? E em grego. Ele traduziu tudo para o latim, porque em grego e hebraico estava pelo, e ele botou pelo da Vulgata. Só que, com o passar do tempo, outras traduções surgiram e eles foram pobre de espírito, entendeu? Olha só, porque quando a gente escuta pobre de espírito, o que a gente pensa? Que a pessoa que pô, fulano tem mesmo pobre de espírito, né? É assim, medíocre. Medíocre. Espírito de porco, espírito de E porco. Jesus jamais diria: bem-aventurados os medíocres, os espíritos de porco, porque deles é o reino dos céus. Então, esse ter foi aquele tal do aditamento humano para quebrar o galho de alguém. É igual purgatório. Entendeu do purgatório? Que a igreja criou. Se você é bom, vai para o céu. Se você é mau, vai para o inferno. E o mal que contribui para a igreja? Como é que fica? O mal que dá aquelas caixas e caixas de ouro para a igreja. Como é que fica esse mal? Vai para o inferno? Ah, vai para o inferno? Acabou a doação para a igreja. Acabou. Acabou a proteção para os bispos, que os grandes e poderosos. Acabou. Vou perseguir a igreja. Vocês não querem me mandar para o céu? Aí o que a igreja diz? Não, mandar também direto para o céu vai pegar mal, né? Vamos criar um purgatório. Você é mau, que nem o pica-pau, né? Que o pessoal diz. Mas quando você está diante da igreja, tu vai ficar no meio do caminho, no purgatório. Fica ali um tempinho, a família continua contribuindo. Quando o povo esquecer de você, a gente catapulta você para o céu. Está resolvido o teu problema. Aditamento humano. Não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada disso. Mas são os aditamentos humanos que foram colocados para resolver nossos problemas. Essas são as plantas que meu pai não plantou. Jesus disse: todas as plantas que meu pai não plantou serão arrancadas. Esses aditamentos humanos aí. Até porque Deus não criou inferno nem céu. Alguém criou. O tal do céu, inferno e o purgatório. E Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E agora cabe a nós arrancarmos aquelas plantas, que são as plantas sanguinhas, que nós ainda carregamos conosco. Refletir: isso aqui não é coisa de Deus. Eu arranco. Então, aí a gente vai entendendo, né? Que planta o Senhor plantou em nós? As leis divinas, que está lá na questão 620. 620. É a planta celestial. Que é muito simples, são 10. Mas Jesus, para ajudar a gente, assim, gente, 10 não, vocês não vão conseguir. Faz o seguinte, resumo em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. Acabou o teu problema. Essa é a planta que meu pai plantou. Então, a gente percebe, a gente vai fazendo esse estudo aqui, eu estava lendo, pensando assim, a gente vai redescobrindo Jesus. Né? Quem ele realmente, o que ele realmente ensinou. E a gente vai percebendo que a gente aprendeu muita coisa que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Né? E a doutrina vai nos dando essa oportunidade. Vai nos ajudando a redescobrir os ensinos de Jesus e assim nos tornarmos discípulos dele. Lembrando que para ser discípulo dele, a gente tem que entrar em ação. Né? Ação no bem. Tudo bem? Deu para a gente ficar bem ligado? Acho que deu, né? Pena que acabou, né? Pena que Pena que acabou. acabou. Isso aí. Mas semana que vem Semana que vem eu estou no Rio. Vou estar na casa da minha mãe. Eu vou sábado e volto sexta-feira. Quem sabe eu vejo vocês lá, tá bom? Ó, um beijo para vocês, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe e vamos sempre agradecer a Deus
por essa oportunidade fantástica que Ele está nos dando de podermos aqui, dentro do nosso grau evolutivo, como foi dito, né? Dentro da nossa condição, que ainda não é tão grande, já ir e procurando compreender um pouquinho mais esses ensinamentos. No futuro, a nossa compreensão será muito maior. Mas se a gente começa hoje, né? A gente já se adianta bastante. Então, é só agradecer. Boa noite, meus amigos, que Deus abençoe, um bom trabalho aí para quem vai para a irradiação, e que o Senhor esteja sempre a nos envolver, nos fortalecer, protegendo a todos nós, nossos familiares e nossos lares, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem em Beijo. paz, Vai que o Senhor... deixar aberto, né? Você vai Vou deixar deixar aberto.